Fala aí, torcedor tricolor. Vivemos uma noite de Libertadores, mas não aquelas noites épicas que tanto enche o torcedor de orgulho. Uma noite catastrófica, só não foi pior porque não teve a derrota, teve um empate com 4 gols do River, isso mesmo, o River fez 2 contra, o River fez 2 a favor. E o grande culpado, né, na nossa forma de ver por esse péssimo futebol, é o técnico Fernando Diniz, que mais uma vez fez escolhas horrorosas e demorou muito para mexer no time. O São Paulo foi horroroso em campo e faltou muito do espírito de Libertadores. É um time pamonhas. Bom, perguntamos, né, no Sanatório Tricolor no Twitter, pesquisa repercutindo como é que está a questão do técnico Fernando Diniz, e disparou novamente. 76% querem ver o Diniz fora do São Paulo, né? E fizemos a pergunta, quem é o maior culpado, se é o Diniz ou se são os jogadores. E aí já ficou mais dividido, 52% acha que é o Diniz, 48% acha que é os jogadores. Eu acredito sim que há culpa sim dos jogadores que entram em campo e muitos deles tomam decisões horrorosas, outros dormindo na marcação, outros como o Reinaldo que falha e erra tudo que tenta, além de estar com uma barriga de cadela prenha. E é um cão castrado na hora de cruzar. Quando ele cruza de esquerda parece que ele é destro, e quando ele cruza de direita parece que ele é um aleijado. Um jogador tenebroso, horroroso. Todos os gols em cima do São Paulo sempre sai pelo lado do Reinaldo. Ali é uma avenida, ali é uma festa para o adversário, né? E aí também perguntamos, né, que com esse espírito que o São Paulo e a bola que ele tá jogando, se o São Paulo vai se classificar, não tô falando nem de ser campeão. E já 92% ficou totalmente desacreditado, achando que não tem como classificar jogando uma bolinha dessa, né? Na questão de classificação, o São Paulo aparece na terceira posição, né? E por pontos, o São Paulo tem como classificar. Onde o torcedor fica, onde eu, você, estamos totalmente desconfiados, puto da vida, é porque o São Paulo não corresponde em campo, nem na parte técnica, nem no espírito de Libertadores. A gente já viu muito time que muitas vezes a parte técnica deixa a desejar, mas na hora de se entregar, de mostrar raça, de ir pra cima do adversário, ou de ter um conceito tático, de jogar na defesa e aí explorar o contra-ataque, ter um sistema de jogo bem definido, muitas vezes superar algumas deficiências técnicas. E o São Paulo do Diniz, ele é um festival de incompetência, principalmente na parte da marcação. O time é frouxo, não tem pegada na marcação, principalmente ali na primeira volância, que o Tietê não está dando conta de ser o primeiro volante. Ele não é primeiro volante de ofício, né? O próximo jogo do São Paulo é contra a LDU em Quito, um jogo mais do que essencial do São Paulo trazer a vitória, porque convenhamos, né? O River, quando pegar o Binacional, ele vai fazer o dever e vai ganhar do Binacional. Só o São Paulo, pateticamente, que muitos avalizaram, deram, né, como desculpa a questão da altitude de Juliaca, mas a gente viu o nosso rival Palmeiras de jogar com o Bolívar lá e ganhar. Então, quando você joga com um time mais fraco, mesmo que seja na altitude, seja no espaço, seja na você tem que ganhar de uma porcaria de um time semi-amador como o Binacional. Então o River Plate tende a chegar a 7 pontos e o São Paulo não me pode perder para a LDU, porque ele vai ficar com 4 pontos e a LDU vai a 9, complicando ainda mais. E o próximo jogo depois vai ser contra o River fora de casa. O São Paulo em situação delicadíssima, tem que ir lá e ganhar da LDU de qualquer forma. E a gente fica desconfiado porque o time é apático, o time é bundão. Bom, a outra questão que perguntamos, como é que foi o desempenho do Diniz na partida? E para 81% foi péssimo. Muito desse resultado tá ligado ao que? Ao futebol que o São Paulo jogou, às escolhas, à insistência com o Reinaldo na lateral esquerda, que há muitos jogos não faz uma partida digna de ser jogador do São Paulo. Quanto mais titular, inclusive num jogo ele ainda foi capitão da equipe no jogo 300 do Hernanes, né?
E perguntamos sobre o Gabriel Sara. Por que perguntamos sobre o Gabriel Sara? Porque no último jogo contra o Santos, quando o jogador fez 2 gols, aquele enfoque do São Paulo, que trabalha para o Diniz, veja só, não é o Diniz que trabalha para o São Paulo, é o São Paulo que trabalha para o Diniz. Fez todo um marketing, falando que rede social não apita, mostrou aqueles bastidores, né? Aquela coisa lamentável. E o Gabriel Sara fez uma partida aí para a maioria, 46% regular, 41% péssimo. Então ele ficou de regular para péssimo na opinião dos torcedores. Então são 8 partidas, Gabriel Sara fazendo somente uma partida que preste, né? E aí hoje não teve enfoque. Aí você vai lá ver o Twitter do São Paulo, não tem bastidores, não tem nada aí que o São Paulo divulgue, né? Porque não tem como fazer marketing depois de uma partida ridícula dessa porcaria, desse fracassado desse treinador. Mostra o quão patético é o São Paulo Futebol Clube com sua direção, aonde de vez o treinador trabalhar pro clube, é o clube que está trabalhando pro treinador para fazer marketing. Se ganhar uma próxima partida, torcedor, anota aí, pode escrever, vai aparecer um enfoque enaltecendo o trabalho desse animal aqui, que faz um trabalho ridículo. Há 1 ano no São Paulo, o time jogando um futebol horroroso, cheio de deficiências. Sim, esse é o trabalho do Fernando Diniz, um trabalho fracassado. O São Paulo só ganhou de time muito fraco quando pega um adversário à altura, não corresponde, não joga bem, muitas vezes ganha de time fraco jogando mal. É isso aí, torcedor tricolor, a coisa tá feia pro Diniz e infelizmente estando feia pro Diniz significa que a coisa tá feia para nós também, porque a gente não vê o São Paulo jogar o futebol que a gente quer e principalmente trazer a vitória. Time frouxo, time bundão. Torcedor São Paulino, veja só, vamos falar um pouco aqui com relação às estatísticas que faz você muitas vezes de palhaço. Por que acontece? Está muito na moda agora, você vê diversos perfis que utilizam estatísticas para passar pano e maquiar trabalhos. Fazer aquela enganação somente para gerar like. Infelizmente tem muito perfil do São Paulo e blogueirinho safado que de vez apontar os erros e falar a verdade e cobrar um time melhor, criou uma ideologia passa-pano para uns mongoloide 1000 grau aí ficar gerando like, né? Mas eu quero ilustrar isso daí porque isso aqui, ó, retrata muito bem. Você pega esse perfil aqui que colocou os números do Igor Vinícius, que recebeu uma nota 7.1 como o melhor do São Paulo na partida. E aí você vê que ele teve 7 dribles completos, 3 cruzamentos, 3 chances criadas, um desarme, uma interceptação, 8 duelos ganhos. Aí você olha esses números de forma isolada e fala: uau, que partida do Igor Vinícius, meu Deus! E aí você vai pro lance capital da partida, que é onde faz toda a diferença. Onde esses números aqui, sinceramente, servem de muito pouco. Um lance que ele sai cara a cara com o goleiro, a gente fez até o tweet falando que a oportunidade aparece na vida, mas você prefere passar a bola. E você vê o jogador chegar cara a cara com o goleiro e tentar o passe. É uma coisa que retrata muito esse São Paulo, essa falta de ganância, de vontade de fazer o gol. Você pega um Cicinho, um Cafu ou até mesmo um Belete, teria chutado essa bola pro gol. O jogador tem que ter mais desejo, mais vontade pelo gol. E aí um lance capital desse aqui faz toda a diferença. A gente até viu o Belete, tem um gol dele histórico lá pelo Barcelona em final de Champions, que ele entra na partida, ele recebe uma bola com muito menos ângulo que essa, chuta, faz o gol e o cara é tido lá como um herói e tem o nome dele registrado na história. Por quê? Porque o que fica registrado na história não são esses números passageiros passapano, e sim o gol. A diferença que você faz numa partida, uma situação clara de gol que o jogador foi vacilão, vamos usar esse termo, foi vacilão de querer passar a bola, faltou esse desejo, essa ânsia pelo gol. E aí você vê uma situação dessa e vê um número dessa, é óbvio que a partida do Igor Vinícius não foi boa, porque num lance capital decisivo que faria uma diferença enorme na partida, o jogador não tomou a melhor decisão. Existe uma coisa chamada no futebol tomada de decisão. Você já viu muitas vezes falar no futebol que tem jogador, aquele atacante está meio apagado, mas a qualquer momento ele pode decidir, aí o cara recebe uma bola, faz o gol da vitória, e a gente fala que o cara foi bem, porque você espera isso do jogador, o momento de decisão, o momento mais importante da partida, que ele corresponda, que ele faça o gol. Você pega aqui 3 cruzamentos em 3 tentativas, fala, nossa, ele acertou 100%. A partida tem 90 minutos, então o cara fez o quê? Um cruzamento a cada meia hora, um lateral tido como ofensivo? Só isso?
3 aparições no ataque, são números mentirosos, não caia nessa enganação de números. Não estou falando só especificamente do Igor Vinícius, isso serve para diversos jogadores que esses perfis malditos de estatística fica criando uma ilusão e passando pano para um trabalho ruim do técnico Fernando Diniz. Se a gente for pegar um número de verdade para analisar um número objetivo, a gente pega esse daqui, ó, que fala do São Paulo na temporada, que em 26 jogos tomou 29 gols. No ano passado, o São Paulo em 38 jogos tinha tomado 30 gols, uma diferença absurda, um número objetivo que retrata bem esse São Paulo que é muito frágil defensivamente. E aí é algo que você realmente enxerga junto com o número. Todo mundo vê um Reinaldo falhando, todo mundo vê que um primeiro volante tá fazendo falta, um cara de origem de marcação, que o Tietê não dá esse combate, que ele só cerca, que é um arame liso. E aí você vê a deficiência em cima de um número de verdade, não um número tosco, tapado e ilusório desse, como foi passado aqui do Igor Vinícius, né, torcedor? Então, convenhamos, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de passar pano. A situação do São Paulo é complicada e os erros têm que ser apontados, têm que ser cobrados e tem que mudar. Sabe por quê, torcedor? Senão vai ser aquela mesma história, vai passar mais uma temporada e o São Paulo não vai ganhar absolutamente nada. Lembre-se, o seu partido é São Paulo Futebol Clube, não é treinador, não é jogador, não é ninguém. Você tem que defender o São Paulo e pedir o que é melhor para o São Paulo. E o que é melhor para o São Paulo não é esse trabalho horroroso que está sendo feito há um ano no São Paulo. O Diniz não está há 30 dias, há 2 meses, nada, ele está há um ano. E essa mudança que ele fez na defesa, a gente teve a grata surpresa do Diego Costa, que é um baita jogador e vem jogando bem. Esse sim merece a vaga do Arboleda. Porém, ali do lado esquerdo, você poderia ter o Bruno Alves na posição e o Reinaldo, que vem falhando absurdamente, colocar o Léo Pelé na lateral esquerda. Léo Pelé que entrou bem na zaga, porém a gente está com uma deficiência absurda do lado esquerdo, com o Reinaldo, um jogador despreparado, barriga de cadela prenha. Quando vai cruzar a bola de esquerda parece que é destro, quando vai cruzar de direita parece que é aleijado, um cão castrado, um jogador horroroso que nem fisicamente está preparado. Falhou em diversos jogos, um bem recente contra o Red Bull Bragantino, que ele estava totalmente alienado e perdido na espaçonave, pelo amor de Deus, né? Então, gente, por favor, pare com esse negócio de estatísticas, cobre o time, cobre a bola jogada e as situações claras de gol, momentos decisivos, é o momento que faz toda a diferença no futebol. Torcedor, e esse jogo teve muitos personagens, né? E precisamos falar de cada um deles. Eu acabei acompanhando aí nas redes sociais alguns comentários maldosos, inclusive de pessoas da imprensa falando muito mal aqui do Hernanes. E vamos falar a verdade sobre o Hernani, porque aqui no Sanatório Tricolor não tem ideologia e cultura passa-pano, certo? O Hernanes é ídolo do São Paulo e temos que falar realmente a verdade. E qual a verdade sobre o Hernanes? O Hernanes, ele vem jogando de segundo volante. E você, qualquer um vê que o Hernanes já chegou numa idade que ele criou uma curva descendente na parte física, que ele não tem mais condições de jogar como segundo volante. Mas quem escala ele como segundo volante? O fraco treinador Fernando Diniz, que quer queimar o atleta. Não é de hoje que a gente fala isso, que existe uma perseguição com o Hernanes. Ah, Glauco, o Hernanes tem que ser titular absoluto? Eu não defendo titularidade absoluta para ninguém. Ninguém tem que ter cadeira cativa no São Paulo. O único que tinha chamava-se Rogério Ceni e ele se aposentou. O restante tem que ser cobrado por desempenho. E o Hernanes, ele tem como contribuir ainda para o São Paulo. No quê? O que o Hernanes tem de bom? Ele tem um bom chute, ele tem uma boa bola parada, ele tem um bom arremate. Inclusive durante o jogo contra o River, ele deu um arremate que o Armani ali quase foi surpreendido e tentou um golpe de visto. Por quê? Porque ele chuta gol. Só que o Hernanes jogando de segundo volante, correndo atrás de jogador novo, ele não tem perna para isso. Ele tem que jogar como meio atacante próximo da área. Então, torcedor tricolor, não entra nessa zona de ficar queimando o seu ídolo. Esse cara aqui te deu títulos, te deu alegria. Esse cara pegou e salvou o São Paulo do maior vexame da história. E o único vexame que essa gestão vagabunda, medíocre, filho de uma
do Leco não conseguiu, que foi o rebaixamento do São Paulo. Ele salvou. E agora ele entra em campo e mesmo com toda a dificuldade física, tudo, você vê ele se esforçar, ele se dedicar e ele querer. Aí o cara erra domínio, erra passe, não sei o que lá, como diversos jogadores erram e vão errar durante o jogo. Aí os caras ficam se pegando nisso pra falar mal do ídolo, pra queimar o ídolo. Analise de verdade. Qual o problema do ídolo hoje em campo? Ele não está jogando na posição que ele poderia render mais, que é de meio atacante próximo do gol e não de volante correndo atrás de jogador novo. Ele não tem mais perna para isso. Então, torcedor, respeite o seu ídolo. Respeite. Se tiver um jogador em condições melhor, que seja titular. O Hernanes que entre durante a partida, que ele contribua, como o D'Alessandro com idade avançada contribui no Internacional. Só que põe ele para entrar na posição dele. Põe o Hernanes para jogar na posição que ele possa render mais. Quem põe ele nessa posição é o fraco Fernando Diniz, que insiste em querer queimar o jogador. Então respeite o ídolo, respeito com o Profeta Hernanes. Bom, outro jogador que a gente tem que falar aqui é o Reinaldo, o barriga de cadela prenha, né? O cão castrado, o cara que quando cruza de esquerda parece que é destro e quando cruza de direita parece que é aleijado. Infelizmente é um negócio absurdo. Você vê um cara totalmente fora de forma, esse sim jogando na posição dele, de lateral. O cara, todos os gols do São Paulo, tudo que tem, o lugar mais frágil que todo treinador percebe e joga em cima é na posição dele, porque ele deixa extremamente a desejar na marcação há muito tempo e agora é erro grotesco em cima de erro grotesco. Ele falou, mas o Reinaldo participou dos 2 gols. Impressionante. Vamos analisar como é que ele participou. O primeiro ele deu um chute na bola que, olha, o católico, o macumbeiro, o evangélico, o ateu, ninguém consegue explicar como é que essa bola entrou no gol. Porque é uma coisa impressionante, torcedor. Ele mirou a bola no bandeirinha. E aí o jogador do River nem esperava, tomou-lhe uma bolada e a bola entrou. De um chute errado saiu o gol. Aí um emocionado vem falar, mas o jogador tava ali. Me faça o favor, né? Que análise simplista e tosca. Vá pra puta, né? Não dá, né, gente? O cara tava ali pelo menos. Não é assim que as coisas funcionam no futebol. Não pode ser uma visão tão simplista. Aí no segundo gol ele saiu sozinho cara a cara com o goleiro. Ele tinha a opção de finalizar e fazer o gol. Ou dar um passe fácil, que era um passe fácil. Você pode pegar por outros ângulos, tudo quanto é câmera. Um passe fácil e pôr no pé do Brenner e fazer o gol. O que ele fez? Ele errou o cruzamento, o passe. O Armani espalmou na perna do adversário e saiu o gol contra. Outra jogada de sorte. Então até mesmo participando dos gols, você vê deficiência no arremate, no passe e na decisão da jogada, que poderia ter chutado e ter feito o gol. Mas o Reinaldo, quando chega na frente do gol, às vezes um olho está apontando para o lado, um outro para o outro, o nariz para o outro, ele não sabe onde chutar. Os chutes dele são extremamente tortos. Inclusive vimos ele cobrando faltas que Deus o livre, né? É uma vez na vida, outra na morte que ele acerta uma cobrança de falta. E esse cara é o capitão muitas vezes da equipe e é o cara que é o responsável pela cobrança de falta, a bola parada do São Paulo. Um jogador horroroso, tosco, lamentável desse. E aí você tem o Léo Pelé aqui, que ele entrou bem na zaga e fez bons jogos sim na zaga, a gente não pode falar isso. Porém, ele é lateral esquerdo de ofício, ele poderia muito bem estar jogando na lateral. E aí o Bruno Alves entra na vaga na zaga. O Bruno Alves, que foi eleito o melhor goleiro, o melhor zagueiro de campeonato brasileiro ano passado, paulista. Um cara que sempre jogou muita bola e poderia estar fortalecendo o sistema, tendo um jogador que nem o Léo, que poderia jogar um pouco mais recuado e mostrando que ele sabe compor a parte defensiva e ter a qualidade da saída de bola pelo lado esquerdo, e ter um jogador que nem o Bruno Alves, que ia ganhar no jogo aéreo, que ia ganhar por baixo, que tem um passe aceitável, sabe? Um zagueiro não precisa ter um passe para enfiar a bola pro atacante, ele tem que passar a bola bem pros volantes ou pros laterais para eles darem seguimento na jogada. Então o Bruno Alves não tem nada que o desmereça para ele não estar nesse time titular. Outro jogador aqui que a gente tem que falar é com relação ao Luan e o Tietê. O Tietê não é primeiro volante, gente. Ele nunca foi. Nem no Audax do Diniz ele era primeiro volante. No Palmeiras, que ele fez sucesso, ele era segundo volante. E aí ele foi para a Europa também como segundo volante. Voltou para o São Paulo. São Paulo pagou uma fortuna no jogador para utilizá-lo como primeiro volante, a posição que ele não é. E realmente ele não tem a questão do posicionamento e da marcação. Ele é um jogador que fica flutuando no campo, muitas vezes perdido, e é um arame liso na hora de marcar. Precisa de um jogador, um primeiro volante de ofício. E quem é o primeiro volante de ofício que a gente tem no elenco?
é o Luan. Coloca o Luan de primeiro volante, fortaleça a marcação, fecha a zaga com o Bruno Alves, fecha com o Léo Pelé, fortaleça com o Luan. O time tende a ser menos exposto e tomar gols toscos do jeito que toma. E aí o Tietê, você coloca ele como segundo volante e vê se o rendimento dele cresce na posição que ele realmente joga. E se não crescer, põe outro jogador, substitua, coloca outras opções. Ninguém pode ser cadeira cativa no clube. E a gente vê o Reinaldo, a gente vê o Tietê, jogadores intocáveis. Isso é vergonhoso. Futebol tem que ser desempenho. O desempenho deles está quem está abaixo. É isso aí, torcedor tricolor. Essas são análises com relação a esses jogadores, que é situações defensivas que todo mundo vê. E o Diniz faz questão, o fraco Diniz, de não fazer absolutamente nada. E jogo a jogo, o São Paulo toma gol. É o 6º jogo seguido que o São Paulo sofre gols. E torcedor tricolor, vou falar um negócio pra vocês. Recentemente ficou muito conhecido nas redes sociais o termo papai. O pai está on, né? Papai está on, o pai está on, muito relacionado ao Neymar. E aqui a gente não vai falar de Neymar e nem nada disso. Mas alguém está on. E quem está on não é o papai. Quem está on é a mamãe. A mamãe está on. E de quem eu estou falando? Eu estou falando da dona Simone Tavares, mãe do Júnior Tavares, que veio aí ao seu Instagram e colocou umas informações, uns negócios assim, hora de deixar a gente de cabelo arrepiado. Até eu, que tenho essa merrequinha aqui de cabelo só um pouquinho do lado, ficou arrepiado com o que ela falou. Veja só. O primeiro, né? O primeiro stories dela aí fala um pouco sobre a trajetória do Júnior Tavares, né? O Júnior Tavares, ele é jogador do São Paulo, né? E inexplicavelmente o São Paulo, que tem uma deficiência do lado esquerdo com o Reinaldo, o Léo Pelé, que seria sua opção, é utilizado na zaga, e o Júnior Tavares não é utilizado, nem sequer experimentado. Você vê um jogo fraco, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, onde o São Paulo empatou de forma vexatória, mas é um jogo que, por exemplo, você poderia ter um Júnior Tavares no elenco e fazer uma experiência, e ver o que o jogador pode estar correspondendo. Eu, particularmente, não acho tecnicamente o Júnior Tavares abaixo do Reinaldo. Pelo contrário, tecnicamente, e quando ele surgiu, inclusive que ele subiu para o profissional com o mito Rogério Ceni, ele tecnicamente sempre pareceu ser um jogador extremamente interessante, um jogador que teria muito a crescer no futebol, mas simplesmente estagnou. E aí fica a pergunta, o porquê que estagnou, o que foi o extracampo, se é situações com empresários. E aí voltando na questão aqui da dona Simone Tavares, onde a mamãe está on, ela falou o seguinte, né, que prestes a ser vendido, o Júnior não jogou no Corinthians porque eu, né, no caso ela, Simone, né, não deixei na época. Era inviável a ida dele para lá, tanto eu estava certa, é o fato que a transação melou e ele trocou de empresário. Pegou outros piores que só fizeram pior na situação da carreira dele. Isso deu justiça e ainda não encerrou como pensaram que não daria em nada, né? Então aí você vê que houve um conflito naquela negociação que poderia ter saído, que a dona Simone Tavares, muita gente viu, ela não quis que o Júnior Tavares jogasse no Corinthians, né? Inclusive tem uma identificação, ela com o São Paulo, né? Sempre aí apoiando e mostrando carinho com o tricolor como torcedora do São Paulo, né? E aí no último aqui stories dela, ela colocou, né, muitas coisas erradas a negociação com o Corinthians, era uma delas, tanto que o Fabiano Carpegiani mandou arrombar o AP que eu morava aqui em Poá. Minha mãe do céu, veja só o que ela está falando, arrombou o AP dela. E aí, enquanto eu estava em São Paulo, e roubou os contratos que eu tinha, entre muito mais. Minha casa foi parar num box de depósitos, como provei através das conversas de telefone. Ainda estou esperando o ressarcimento dos danos morais na justiça, e isso porque chamei ele de ladrão na rede para ele aparecer, e ele me processou por injúria e difamação. Conseguimos um dos muitos endereços para citar ele, e ele pode me processar de novo se quiser. Agora já tem juiz
que levou o porquê de eu ter chamado ele de ladrão e provar que tu foi o mandante do arrombamento e roubo. Veja só, denúncias aí sérias nessa questão aí da Simone Tavares. E aí, referente a tudo isso, torcedor tricolor, e aí me bate uma dúvida, uma questão com relação ao Júnior Tavares, inclusive a outros jogadores, né? Quem realmente escala jogador no São Paulo? Porque você vê muitas vezes de forma inexplicáveis alguns jogadores sendo insistentemente no time, outros que... Um caso simples aí, que nem por exemplo do Igor Gomes, né? Que ele saiu do time, aí o empresário dele foi lá, falou um pacote na internet, aí o Diniz deu uma retrucada, e aí o Igor Gomes, que não servia, de repente voltou para o time titular, né? E todo mundo sabe que o empresário do Igor Gomes tem um bom relacionamento com o São Paulo, inclusive é empresário de outros atletas, como o Lucas Moura e outros jogadores, sempre teve muito bem alinhado com o São Paulo, e de repente o jogador voltou, né? E aí eu fico nessa questão, nessa dúvida, e gostaria da opinião de vocês, se de repente com o Júnior Tavares não está acontecendo de repente a mesma coisa. Será que o empresário está boicotando o atleta de repente tá podendo participar, jogar? É um negócio assim tenebroso, né? E o atleta, ele é do São Paulo, ele recebe salários e você não vê o jogador ser utilizado. Inclusive ele foi emprestado aí por 2 vezes para times da Europa, a Sampdoria, né? O Portimonense. E agora ele voltou, e o São Paulo com uma deficiência do lado esquerdo, numa temporada aí que é longa, com jogos encavalados devido a essa situação da pandemia, né? E o São Paulo podendo ter mais um jogador no elenco numa posição carente, o São Paulo nem sequer utiliza o jogador nem sai do clube e nem fica essa situação aí estranha, constrangedora. E aí a gente até perguntou no Sanatório Tricolor no Twitter para saber do torcedor o que ele acha, né, entre Reinaldo e Júnior Tavares, e 76% dos torcedores acham que o Júnior Tavares é melhor do que o Reinaldo, né? O resultado da pesquisa também é muito em conta também das péssimas partidas que o Reinaldo faz, mas convenhamos, quem acompanhou a trajetória do Júnior Tavares desde que ele surgiu, tecnicamente ele sempre foi um jogador interessante que poderia ser muito melhor aproveitado. Aí fala, mas de repente pode ter tido algum extracampo do jogador, não sei o que lá. Aí você tem diretoria para trabalhar o jogador, você tem treinador para trabalhar o jogador. A gente já viu no São Paulo um caso que nem, por exemplo, do Alex Silva, o Pirulito, que chegava embriagado no treino, e essas coisas muitas vezes, não tô falando que esse é o caso do Júnior Tavares, tá, seus emocionados? Vai com calma aí, que daqui a pouco alguém vai falar, nossa, você tá falando que o Júnior Tavares é embriagado. Não tô falando isso, tô usando um exemplo do Alex Silva, que chegava embriagado, e essas coisas não estouravam na mídia. Você foi descobrir muito tempo depois. Lá dentro, internamente, se trabalhava o jogador, e o jogador correspondia em campo. Então, assim, o extracampo de atleta normalmente é complicado. Você não tem lá num grupo de 30 jogadores só cordeirinhos, ovelhinhas, jogadores extremamente certinhos, comprometidos. Você tem pessoas, e na sociedade as pessoas são realmente diferentes, cada um tem sua particularidade. Só que aí entram os gestores, no caso da parte de diretoria, e na parte de treinador, os gestores de elenco, que vai lá, conversa com o atleta e tenta trabalhar e tirar o melhor dele. E hoje, se o Júnior Tavares é atleta do São Paulo, o mínimo que ele tem é que está prestando serviços para o São Paulo. O São Paulo não emprestou o jogador, não negociou o jogador, integra ele ao grupo e põe o cara para trabalhar. O São Paulo é carente na lateral esquerda, tá certo? Essas são as informações com relação ao Júnior Tavares, com relação à mãe do Júnior Tavares, que postou, desabafou no Instagram, a mamãe está on, e com mais informações estaremos trazendo para você aqui no Sanatório Tricolor, que trabalha com a verdade e defende o seu partido, chamado São Paulo Futebol Clube, sempre em primeiro lugar. O que você tem? Ambulância besta! Caso de polícia! Tonico, por favor, eu quero imagens do Shaquille O'Neal em gente grande vestido de polícias. Põe um trechinho aí, rapaz. Deu polícia no São Paulo. Bota as mãos pra cima. E balance pra fazer a dancinha. Faz roll! Faz roll! Bom, e depois dessa introdução maravilhosa de polícia, de sirene, de Shaquille O'Neal vestido de polícia, rapaz do céu, o seu Roberto Natel
candidato à presidência do São Paulo, está aí numa investigação, né? E o que aconteceu? No caso do hacker, a polícia apreendeu o computador do Roberto Natel para investigação, para averiguar. O que aconteceu? Esse hacker, que é o Eduardo Lorenz, né? Que é um nome aí fictício, não é o nome do hacker, né? Que é o nome do criador do efeito borboleta, da teorias do caos aí, né? Ele pegou e tava aí chantageando, né, cobrando 1 milhão aí para não vazar informações, né, sobre conselheiros, sobre jogadores, sobre atletas, né? O hacker tava ameaçando todo mundo, né? E aí aonde entra o Roberto Natel nessa história, né? O Roberto Natel, né, já afirmou que ele não tem nada a ver com isso, que ele acha que é uma situação política para atrapalhar a campanha dele, né? Eu não sei até onde atrapalha essa campanha, sabe por quê, torcedor? É que acontece. Não é eu e você que vota, não é a massa. Quem vota são 260 conselheiros. Eles decidem o futuro do São Paulo. Então, onde trabalha? Esses caras são assim, ó, são tudo articulado. Se conhecem de muito tempo. É um conchavo do outro. Então não sei aonde atrapalharia tanto na eleição do seu Roberto Natel, como ele disse. Mas ele disse que ele tem consciência tranquila e que pode investigar, que isso não vai dar em nada, que ele confia na polícia, pipipi, popopó, aquele blá 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 de todo mundo que é investigado, né? E aí, o que aconteceu? O São Paulo, né, quando surgiu a questão desse hacker, as ameaças, pedindo dinheiro, tudo, contratou uma perícia para verificar, né, se houve uma invasão, né, de forma externa, né, e aí verificou-se, né, nessa perícia que não houve, que as informações vazaram internamente, né. E aí, o que foi feito, né? Aí foi feita uma armadilha, né? Pegaram aí os e-mails, né, e fizeram algumas trocas, né, de palavras, né, que nem no caso desse e-mail aí, do tal do prêmio, mudaram assim, o acento lá e soltaram esses documentos aí para ver de onde ele vazava, né, e esse daí que mudou o acento era um que ia para o Roberto Natel, outros para outras pessoas foram com outras mudanças de palavra. E aí o que caiu na mão do hacker, que apareceu e foi aí utilizado para chantagem, não sei o que lá, foi esse e-mail da relação do prêmio, né, da acentuação lá do prêmio. O e-mail que supostamente aí, né, teria saído do computador do Roberto Natel, né? Supostamente seria essa a alegação e é por isso que aí a polícia está investigando, né? E aí veio e apreendeu o computador aí do Roberto Natel para verificar se realmente ele é o cara que estaria vazando essas informações para o tal do hacker, né? O que me deixa curioso, o que é que seria essa chantagem, né? O que seriam esses tais documentos, porque até aí o documento que utilizou-se como isca, sim, esse é um documento fake, mas e os outros documentos que tem chantagens? O que é esse lado obscuro do São Paulo? Que convenhamos, eu, você, todo torcedor, imagina que se houver uma auditoria, uma investigação no São Paulo, né, eu acho que talvez um camburão seja pouco, né? Muita negociação estranha, tivemos casos de 60 milhões pagos em comissões para empresários, é muita negociata, é muita coisa estranha que acontece dentro do São Paulo, né? Bom, então é isso, o Roberto Natel está aí com essa questão da polícia, aí seu nome foi em evidência mais uma vez, mas dessa vez com a questão policial. Já o seu concorrente, o Júlio Casares, que já lançou um plano de governo, está com a sua campanha ali bem estruturada, bem definida de como vai ser, só continua aí colecionando apoio. Se fosse um álbum de figurinha, cada hora ele está pondo um jogador histórico no seu álbum de figurinha de apoiadores. E aí ele recebeu o apoio de mais um jogador, mais uma figura ilustre do São Paulo, que o Tunico vai estar mostrando para vocês agora quem é. Alô, meus amigos tricolores, aqui é o Pintado. Queria deixar um grande abraço a todos, dizer que fico muito feliz quando escuto um candidato a presidente do São Paulo tentando trazer a história à tona novamente, valorizar essa história que foi conquistada por todos nós, torcedores, ex-atletas, profissionais de muita capacidade, de pessoas que são apaixonados pelo São Paulo. Fico muito feliz, de verdade, é muito emocionante ver isso. Desejo toda a sorte do mundo para o Júlio Casares. Vai ser um grande candidato, tenho certeza. E o mais importante, acho que o São Paulo pode ter um trisidente.
Bom, torcedor tricolor, foi isso. Essas são as informações das eleições no São Paulo. O inferno da gestão Leco está acabando, porém quem vem para o seu lugar também está numa situação aí tumultuada, como o Roberto Natel e o Júlio Casares, aí com propostas mais sólidas, mais objetivas, mas que fica aquela desconfiança se tudo que ele prometeu ele vai colocar em prática. Uma coisa é certa, nós torcedores temos que cobrar desde já quem for ser o presidente do São Paulo que trabalhe. Precisamos de uma diretoria extremamente competente. O São Paulo vai atingir 800 milhões de dívidas, precisa se reestruturar financeiramente e também no comando com os jogadores, a parte interna, para voltarmos sim a ser o São Paulo de verdade.